Olá, olá! Nossa boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa As Cartas do Evangelho, um estudo das cartas do Novo Testamento. Hoje, dando continuidade ao programa, dando continuidade ao estudo, é com grande alegria que estamos recebendo aqui para dividir conosco as reflexões, o bate-bola, as conversas, né? O companheiro Túlio Márcio, né? Túlio Márcio é de Bangu, não é isso, Túlio? Lá do grupo... lá do Grêmio de Propaganda. Fica aí para nós, por favor, seja bem-vindo. Tá bom, tá bom. Olha, João, uma boa noite para todos nós, né? É uma satisfação de estarmos aqui conectados com todos os amigos aí, através desse trabalho, né, da divulgação da nossa doutrina espírita. Para quem não nos conhece, meu nome é Túlio Márcio, eu estou presidente do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, situado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, o bairro mais quente que tem na cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós já estamos juntos aí, né, nesse pinga-fogo aí, nesse bate-bola aí, nosso amigo João, para trazer e aprendermos um pouco mais através das reflexões, sobre essas cartas do Evangelho. Muito bom, Túlio. Seja muito bem-vindo, como todo evento espírita, não é, Túlio? Nós vamos, então, iniciar o programa fazendo uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 116, intitulada Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Muito bem, oremos. Amigo Jesus, que na hora que se nos apresenta, estejamos com o solo do nosso coração aberto para receber a semente na convicção
de que é chegado tempo de sementeira e construção. Tempo da semente da boa nova cair nos corações, Jesus. Tempo de iniciar a construção do reino de Deus no coração do homem. Tempo, Jesus, de a compreensão aliada ao conhecimento vencer a ignorância, vencer o ódio, vencer o egoísmo, vencer o orgulho. E tu, Jesus, sendo o modelo e guia para todos nós, nos oferece este caminho através do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que assim, mestre, nesta noite de estudos, de partilha, de trocas, tu nos inspire, envolva-nos nas vibrações do teu amor e da tua paz. E sejas conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos e amigas, hoje nós vamos estudar, vamos debater, vamos partilhar, eu e Túlio, aqui sobre os versículos de 23 a 27 da Epístola de Paulo aos Romanos. Né? E esse versículo vai dizer assim, né? Por isso, Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. Muito bem, temos aí diante de nós o trecho que vamos estudar, né? E eu gostaria de, primeiramente, fazer aqui um primeiro destaque no texto. E o primeiro destaque é esse que aparece aí em nossa tela, em azul, onde está escrito assim: por isso, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, à impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Muito bem, Túlio e queridos amigos e amigas que nos acompanham. Compreendemos aqui a presença do livre-arbítrio, né? Quando então o texto registra, Paulo registra que por isso Deus os entregou segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Vejam bem, ao homem chamado ao processo evolutivo, né, uma vez que penetrou no reino da razão, uma vez que a inteligência se tornou contínua, né, uma vez que o desenvolvimento da inteligência levou ao desenvolvimento do livre-arbítrio, né? Até antes desse estágio, o instinto era a mão de Deus guiando o indivíduo pela senda do progresso. Uma vez humanizado, uma vez dotado da inteligência contínua, uma vez dotado da razão,
dotado da capacidade de escolher, é preciso agora aprender a fazer escolhas. E, lógico, essencialmente, a fazer boas escolhas. E aqui, Túlio, isso me reporta à questão da dor como sendo a alavanca do progresso. Ao indivíduo que, não considerando a lei de causa e efeito, que não aprendendo a fazer boas escolhas, recebe a dor como visitante, a fim de despertar-lhe a consciência para a necessidade de aprender a fazer as escolhas que redundarão em paz. Assim, Túlio, eu te pergunto, segundo o desejo dos corações, será que depois de 2000 anos de cristianismo, Túlio, será que depois de tanto estudo, tanta informação sobre Jesus, sobre o Evangelho, será que os espíritas, Túlio, nos dias atuais, estão atentos aos desejos dos seus corações, aproximando esses desejos do Evangelho, combatendo as suas más inclinações, conforme Kardec vai definir o verdadeiro espírita, ou os espíritas ainda estão ao sabor das próprias emoções, dos próprios desejos, dos próprios sentimentos, sem ainda de fato terem se assenhoreado do próprio destino, encaminhando-os na direção do Evangelho de Jesus. O que te parece, Túlio? Bom, João, vamos então partir do princípio e que nós somos criaturas de um Criador. Como você bem o disse inicialmente, nós já estamos num ciclo, e esse ciclo já nos faculta, a cada um de nós, a tomarmos decisões e fazermos escolhas. Porque justamente nós já temos a condição já de discernirmos, de raciocinarmos. Porém, isso só não basta só. A questão toda é que a gente está diante de um século atual, e como diz a nossa Joana de Ângeles, naquele livro Conflitos Existenciais, o livro da Joana de Ângeles, e ela diz aí que a humanidade, de uma forma geral, ainda vivencia aqueles inúmeros conflitos que, ora, elas se apresentam, cada um com as suas características, cada um com as suas tendências. Mas ela deixa bem claro, inicialmente, no livro ali, que nós somos dotados de escolhas e nós somos chamados a cada dia tomarmos decisões. Não tem um dia que a gente passa que a gente não é chamado a tomarmos decisões e fazemos escolhas. Ora, fazemos aquelas escolhas que façamos e entendemos que ali é melhor, que aquela decisão é mais sensata, que ali seria melhor para mim, que ali seria melhor para um contexto que eu estou vivenciando. A questão toda que ela deixa a reflexão não é a tomada da escolha, a tomada das decisões. É como é que nós como a gente conduz essa situação. Será que nesta hora que a gente é chamado a tomarmos essas decisões, a gente ainda deixa o espaço ainda para a nossa ansiedade? Será que a gente consulta o nosso tribunal da nossa consciência ao raciocinarmos quais serão as consequências que isso poderá trazer, tanto para mim quanto para o coletivo aonde eu estiver envolvido? Porque no momento que eu deixo de fazer isso e sou chamado a tomar decisões, as decisões eu vou ter que tomar. Aí, justamente, é por a gente não tomar, fazer essas análises, deveríamos estar fazendo, principalmente para nós espíritas,
Porque nós, espíritos, estamos diante do momento que a gente tem acesso às informações, a gente tem acesso a conhecimento, a gente sabe qual é o caminho que devemos trilhar, seja um espírita iniciante, seja um espírita já numa tarefa de há um bom tempo, ou porém todo que a gente entende que ainda nós somos ainda humanos, estamos ainda encarnados, né? E que a gente ainda tem que fazer essa diferença, né? Será que a diferença é estar no mundo ou ser do mundo? Quando a gente começar a descobrir essa diferença, que a gente está encarnado, por isso que a gente está fazendo parte do mundo ainda de provas e expiações, no mundo ainda que sofremos tormentos, no mundo ainda onde a gente faz escolhas, na boa parte das vezes as escolhas ainda são centralizadoras, egocêntricas, são ainda unilateral, elas não são bilateral. A gente faz as escolhas de acordo com as nossas conveniências. E quando a gente começa a perceber que as coisas, daquilo que a gente... Porque uma coisa é eu aprender aquilo que não devo fazer. Isso é o acesso ao estudo. No acesso ao estudo, nós já sabemos que a gente não deve fazer. Porque esse canal da informação, ela nos informa ali teoricamente, se a gente fizer aquilo ali, quais são as consequências que nós teremos nos envolver diante disso aí. É no sentido mais assim concreto, né? Nós somos chamados a plantar todos os dias e nós plantamos todo santo dia. A questão toda é que toda plantação ela é chamada também ela é chamada a dar frutos. Só que esses frutos poderão ser benéficos, como também podem ser maléficos. Mas, independente de ser benéficos ou maléficos, a gente vai ser chamado a colher. A questão toda é quando a gente vai fazer a colheita, a gente não vai concordar com aquela colheita. A gente vai questionar, vai se lamuriar, vai sofrer, vai chorar, vai reclamar, vai se colocar no papel de vitimizado do contexto. Mas se a gente for parar para perceber, quem foi que plantou isso? E se a gente olhar para o cenário do nosso mundo atual, seja no campo social, no campo político, no campo partidário, no campo religioso, no campo das escolhas, seja qual for ela, seja também afetivas ou não, ali tem o dedo nosso. Ali tem o dedo das nossas escolhas. Pode até ser que na hora dessas escolhas eu fiquei com aquele véu da paixão desenfreada e saí fazendo. E saí tomando decisões. Em nenhum momento eu analisei o contexto, em nenhum momento eu consultei, em nenhum momento eu fiz essa análise. Aquela análise de olhar, olha o teu entorno, as pessoas que estão ao teu redor, nessa tomada de decisão que você vai tomar. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza que a gente sofre menos. O erro poderá até ocorrer, mas vai ser mínimo. Será mínimo. Mas quando a gente deixa de fazer isso, o erro e o equívoco, ele fica em evidência. E quando ele fica em evidência, ele vai dizer assim, agora colhe o que o fez. Túlio. E outra coisa nesse colhimento, ninguém vai colher por você. Não vai. Você tá me despertando a memória aqui, Túlio, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, intitulado Causas Atuais das Aflições. E ali os espíritos discorrem, Túlio, sobre que a maioria dos sofrimentos
que nos acometem na vida atual são fruto de más escolhas. E eu percebo, Túlio, e já fiz isso, posso dizer que centenas de vezes, quando ainda estávamos no movimento dos trabalhos presenciais, de perguntar aos grupos espíritas onde eu estava executando o trabalho, quem daquelas pessoas que estavam ali nos acompanhando faziam o exame de consciência que você mencionou aí, a autoanálise, de prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro de si. E, perplexamente, Túlio, é um pequeno contingente de companheiros espíritas que se dedica ao exame de consciência, conforme Santo Agostinho recomenda nas questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, sem se dar conta que há uma fala de Santo Agostinho na questão 919A que diz assim: o autoconhecimento é a chave para a felicidade do espírito. Naquele mecanismo, Túlio, de que quando eu encontro no meu coração, e aí nós voltamos com o texto para a tela, aqui até para a gente compreender, segundo o desejo de seus corações, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Então, ou seja, Paulo está dizendo que essa desonra dos corpos, né, ela vai trazer consequências, ela vai trazer doenças. E que exatamente no observar o que se sente, o que se pensa, o indivíduo ganha a condição de ele ir se libertando dos seus tormentos, dos seus conflitos, dos seus sofrimentos, das suas dores. Não te parece, Túlio, que o espírita que resiste ao autoconhecimento, o espírita que resiste à autoanálise, o espírita que resiste ao autodescobrimento, termo que a Joana de Ângeles utiliza, inclusive, num livro que ela intitula de autodescobrimento, uma busca interior. Não é um espírita que resiste ao amadurecimento espiritual, o espírita que, sem se dar contas, resiste a despertar o reino de Deus dentro de si? Acho que a gente tem que começar a entender e começar a fazer a reflexão da mão contrária a esse entendimento. Se, na verdade, ainda já não estamos ainda nesse nível, né? Porque também tem aquele outro lado também, tipo assim, por isso que eu não gosto de me envolver com o espiritismo, porque ele tem uma complexidade tamanha, e eu estou muito longe de tudo isso ainda, tudo. Eu ainda sou muito inferior, eu ainda tenho muitas limitações, eu ainda tenho muitas dificuldades. Então, vamos partir do entendimento que tudo isso nós o temos. Isso ainda faz parte da nossa leitura ainda de inferioridade. Porém, a gente não pode ficar só nesse ciclo de darmos a mão palmatória, que a gente, como estivesse justificando o grau da nossa inferioridade e continuarmos repetindo ou sendo rescindentes aos comportamentos equivocados. Nós estamos no momento atual de transição planetária e de amadurecimento, por isso que o estudo ele tem uma complexidade muito importante. Ele nos faculta a conhecermos, transformarmos o conhecimento em reflexões e trazer também para a ação. Porque senão eu vou ficar no campo de teoria, no entendimento que eu leio, estudo, ou leio bastante literaturas, e elas são muito bonitas, são muito lindas, são muito agradabilíssimas, né? Como alguns companheiros o dizem isso, mas a questão toda é cada leitura na qual eu faço, na qual eu estou lendo um livro, não é uma reflexão para todos nós.
O que aquele livro ali, ao acabar de ler, ou ler aquele capítulo, que na qual eu li ou eu estudei, como é que eu posso materializar ele para o meu dia atual? Essa é a chamada. Porque quando você faz isso, você se empenha, olha só, você se empenha a trazer aquela literatura para o contexto materializado. Aí sim você estará se empenhando a tentar modificar-se de acordo com a proposta, porque senão toda aquela literatura, seja qual for ela do Evangelho, ela vai ficar no campo muito bonito e lindo. Ela não tem que ficar só no campo bonito e lindo, ou no campo de altas reflexões. Elas são reflexivas, porque inclusive elas são trazidas pelos Espíritos. Porém, eu preciso materializar isso. Agora, como é que eu vou materializar isso? Para isso acontecer, primeiramente, eu tenho que absorver esses conhecimentos. Porque também, quando você também adquire conhecimento, você tem uma dupla responsabilidade, porque você já conhece. Você não pode dizer que ele é um ignorante, que você não sabia. Você sabia. Porém, agora precisa colocar ele contextualizar ele, entendeu? Quando a gente contextualiza uma literatura, seja qual for, tipo assim, amar o próximo como a si mesmo. Um exemplo. Como é que você materializa isso? Se você ainda coloca o lixo, que você se livra da tua calçada, você ainda coloca na calçada do vizinho. Se você coloca o lixo em hora errada e você não está preocupado com a chuva, daqui a pouco a chuva que vai entupir, que você se livra do problema, mas você transfere para os outros. Mas aí alguém vai dizer assim, Túlio, mas a humanidade não está pensando assim, não. A humanidade, cada um está pensando em si. Sim, é bem nessa leitura, cada um pensando em si, que a gente entende que a gente é dono do mundo, que a gente só tem essa vida, porque a gente não pode esquecer uma coisa, companheiros, que existe uma lei que ela está inserida muito a questão do livre-arbítrio. É a lei de causa e efeito. Ela, ninguém escapa dela, ninguém vai escapar dela. Isso quer dizer que, se ela está inserida na lei divina, a lei de causa e efeito, ela nos diz, deixando bem claro que nós somos livres para fazermos o que achamos que devemos fazer, mas seremos corresponsáveis naquilo que vai trazer de efeito, naquilo que vai trazer. E pode observar, como diz a nossa querida Joana de Anjos, a gente tem duas formas de aprender. Ou aprende pelo entendimento e compreensão, ou então vai ter que aprender pela dor sofrendo. Pois é. Qual a escolha que você quer melhor para você aprender na sua roteiro da sua vida? Quando você fala aí da questão da corresponsabilidade, Túlio, eu me recordei aqui do livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz, ao falar sobre o fluido cósmico universal, ele vai chamá-lo de força divina, força nervosa do Criador, né? Força nervosa do Criador. Nós podemos fazer um paralelo de entendimento, Túlio, como se fosse o sistema nervoso central de Deus, o fluido cósmico universal. Fazer um paralelo com o sistema nervoso central que existe em nós, né? Que é uma central de processamento, né? Então, os sensores do nosso corpo captam as informações, né? Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, leva essas informações a essa central e aí decisões são tomadas, ou seja, questões se tornam conscientes. E aí, fazendo esse paralelo como o sistema nervoso central de Deus no fluido cósmico, significa compreender o seguinte:
a mais ínfima intenção que nós vibramos em nós, Deus conhece. Tanto quanto ele conhece toda a influência positiva que nós exercemos sobre alguém, a partir da nossa conduta, da nossa fala e do nosso sentimento, mas também toda a influência negativa que nós exercemos sobre alguém e com todas as consequências que aquilo vai ter em todos os seres humanos que essa influência, de alguma maneira, vier a ser exercida. Então, é muito sério essa questão do livre-arbítrio, né, Túlio? E veja, antigamente, o chicote do homem era a língua. Né? Hoje, nas redes sociais, Túlio, o chicote do homem é o dedo. Porque quando você clica no enviar, né, nós não temos ideia do alcance que aquilo que nós estamos compartilhando vai ter. Quantos corações aquilo vai alcançar, o quanto de paz ou o quanto de perturbação o que nós estamos divulgando vai produzir em toda essa enorme rede que nós chamamos de rede social, mas que nós, em verdade, não temos a dimensão do alcance disso tudo, né? Nos colocando, então, diante dessa responsabilidade, né? Primeiro para conosco mesmos, examinando com muito critério o que é que nós estamos compartilhando, divulgando, mas, acima de tudo, examinando com muito critério a intenção que nos leva a compartilhar algo. E aí, Túlio, eu gostaria de trazer o texto à tela novamente, para nós fazermos aqui, então, um outro destaque. Né? Que é esse que está aí, ó. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí, Túlio, esse texto me remete a essa ética que o ser humano dos dias atuais ainda manifesta, uma ética elástica e que se acomoda às circunstâncias, ao sabor dos desejos do indivíduo, e não a ética que o Evangelho nos convida a ter, que é a verdade de Deus, né? A verdade de Deus muito bem delineada, muito bem descrita, muito bem exposta nos discursos e no comportamento de Jesus, e que, quando a nossa vontade encontra sintonia com a vontade de Deus, tudo flui. Mas quando a nossa vontade, né, se antagoniza com a vontade de Deus, o indivíduo tenta, de alguma forma, adaptar o evangelho, adaptar as leis divinas, como se isso fosse possível, tudo, a sua vida, e não o contrário, e não um movimento constante de adaptar a sua vida ao evangelho de Jesus. Então, Túlio, essa ilusão de que nós podemos, né, trocar a verdade de Deus pela mentira, ela tem produzido muitas derrocadas espirituais de indivíduos que vão caminhando na vida achando que estão se iluminando, que estão se engrandecendo espiritualmente, quando, na verdade, estão se afundando num pântano de ilusão e de mentiras, se auto-intitulando cristãos, mas muitas vezes sendo opositores da obra do Cristo, sem se darem conta que seus discursos e atitudes têm ali a presença da corrupção, tem a presença do ódio, tem a presença da raiva, tem a presença de perseguição. Túlio, isso é identificável no movimento espírita? Na sua opinião, no seu ponto de vista? João, é tão complicado isso, mas a gente precisa trazer essa reflexão para a gente pensar sobre isso. Eu vou dizer para você até que dentro do universo da casa espírita
essas questões ainda precisam ainda vir à tona, lamentavelmente. E, às vezes, elas precisam vir à tona para que justamente a gente faça desenvolvermos a percepção de quem é quem. Porque o universo do movimento espírita, ele nada mais ou menos é o reflexo do contexto de uma casa espírita. Se o mundo ali fora, né, que é o movimento espírita, está ainda conturbado, enfermo, pode ter certeza que no universo da casa espírita também, por isso que ele é um hospital de almas. Eu sempre digo assim, casa espírita é um hospital de almas. Ali ainda é um laboratório de trabalho, ainda é uma escola, mas ali também é um hospital, onde precisam ser tratadas criaturas ainda equivocados, companheiros ainda que usam ainda da centralização. O poder para elas ainda é algo mais importante do que servir a causa. O personalismo ainda fica mais evidente do que a tarefa. A gente ainda vê ainda essas situações. E pessoas que aparentemente não só vêm demonstrar isso na convivência. É na convivência que você vai conhecer o outro. Mas aí, qual é o perigo de tudo isso, né? Ele também tem um perigo também em tudo isso, e nós somos responsáveis quando esse perigo ele se manifesta, que é a decepção. Quando a decepção e a desilusão elas se manifestam no cenário, naquilo que eu posso estar vendo, que tipo assim, será que eu estou vendo isso no João? Eu não quero acreditar que isso é verdade dentro de uma casa espírita. Eu não quero acreditar que o nosso amigo João, que prega tão bem, que participa de uma reunião mediúnica, que conversa com os espíritos, está tomando um comportamento desse nível. Então, vamos entender, companheiros, não é para justificar. Vamos entender que esses companheiros, infelizmente, ainda vão estar existindo. Esses são os equivocados. E esses equivocados, obviamente, terão um dia que eles terão que responder pelaquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Porque cada um vai responder. É como diz Joana de Anjos, chegará o momento final nosso, lá no nosso desenlace, o nosso encontro com a nossa consciência e com a providência divina. Vai ser o diálogo total. É esse diálogo, o que foi feito e por que deixou de fazer. E aí só nós dois. Mais ninguém vai estar junto conosco nesse tribunal que chama-se consciência. Mas, ao mesmo tempo, merece uma observação. Se você é um trabalhador da casa espírita e do movimento espírita, vai uma grande reflexão também. A quem você está servindo? Muito bom, Túlio. Quem você se propõe a trabalhar? Porque deixa bem claro, se você está servindo os homens, esses homens equivocados, que ora somos nós em algum momento, e cometemos alguns deslizes em alguns momentos, e em alguns momentos falamos e às vezes não pregamos, ou eles não cumprimos. Se por um acaso você ainda esbarrar com o companheiro com essas características, e é muito comum de acontecer, nunca se decepcione. Mas também passa a ter um olhar para com ele da seguinte forma: ele é uma criatura que está no mesmo patamar de trabalho dentro de um laboratório que chama-se templo religioso. Porque aí você nunca vai se decepcionar com ele. E outra coisa, se você também por acaso se decepcionar, a quem você está seguindo? E aí, Túlio, olha que bacana. Porque, uma observação, rapidinho, para não fugir meu raciocínio aqui. Eu falo todo mundo aqui na casa espírita. O dia que houver qualquer tormentos, e a nossa casa espírita esse ano vai estar fazendo 120 anos. Uau, que legal. A 1º de junho ela faz 120 anos de prestação de serviço.
Se você me perguntar assim, existe tormentos, Túlio? Lógico que existe. Existem turbulências? Existem. E essas mesmas turbulências, pode observar como é que a equipe espiritual também, tem aquela equipe espiritual benfazeja e aquela equipe espiritual que não quer o resultado do trabalho. Ela vai infiltrar exatamente, ela vai começar a observar quem são os seguidores e os líderes dessa tarefa. Quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades. E aí, o que eles vão fazer? Magneticamente ou fluidicamente. Eles vão condensar aquilo que eles encontram em nós e vão fortalecer aquilo que eles desejariam para instalar a turbulência. Aí, daqui a pouco, eu estou indo embora da casa de espírito porque eu não quero ver mais o João. Ah, então, você me desculpe. E quem vai embora é você, porque eu vou continuar aqui dentro. E eu falo para todo mundo isso. Eu não estou ali para o João. Olha que legal, Túlio. Você tocou até na sequência do texto aí, né? E eu vou fazer aqui um destaque, Túlio. E esse destaque que eu vou fazer, eu vou linká-lo com o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Olha só, né? Então, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Então, ou seja, quando o Túlio questionou, e agora, quem que nós estamos servindo? Lá no capítulo 23, Túlio, do Evangelho de Mateus, aquele capítulo que do versículo 14 para frente, Jesus começa a atacar o comportamento hipócrita religioso. Então, é onde ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus. Aí ele vai ali expondo, né, tornando explícito, tornando claro esse comportamento do indivíduo que fala aquilo que não faz. Né? E nós observamos, Túlio, até falávamos disso no programa anterior com um amigo André Matos, lá do Grupo Espírita Amor e Caridade de Levi Gasparian, sobre a questão da idolatria do movimento espírita, né? Onde muitas pessoas se esquecem que o modelo e guia que a doutrina espírita nos oferece é Jesus. Né? Então acabam elegendo médiuns, oradores, dirigentes, como aqueles que detêm a palavra final, a verdade absoluta, sem se dar conta de que todos nós que estamos reencarnados no mundo de expiações e provas, nós falhamos. Não é? E que é extremamente arriscado em outros tempos. Extremamente arriscado nesses tempos da transição planetária. Mais arriscado ainda, nós abrirmos mão de seguir Jesus para seguir homens ou mulheres que são falhos, que estão também no mesmo processo de elaboração de si mesmos, a que todos nós, reencarnados no mundo de expiações e provas, no tempo da transição planetária, estamos sujeitos. Né? E eu mesmo, Túlio, tenho algumas vezes identificado que o movimento espírita criou um modelo paralelo ao modelo da doutrina espírita, quando diz lá que o espírita não pode chorar, o espírita não sente raiva, o espírita não trai, o espírita não é corrupto. Né? E aí, Túlio, não te parece que talvez aí esteja esse mecanismo da projeção psicológica, né? Quando nós olhamos para os ícones do movimento espírita, né? E achamos que eles já são os espíritas perfeitos, né? E nos esquecemos que Jesus não está atrás de ícones, mas Jesus está atrás de servos, e servos conscientes do seu papel e da sua tarefa. Túlio, movimento espírita adora um ícone ou o movimento espírita já se conscientizou
de que o melhor papel que lhe cabe é o de servir aos semelhantes. Só para dar uma diferença aí, João, para a gente também não focar a identidade jurídica, que é o movimento espírita, do comportamento humano. Vamos entender que existe religião e a religiosidade. Vamos separar isso muito bem na nossa mente, na nossa tela mental, pelo menos que seja momentaneamente, para a gente ver essa diferença. Porque uma coisa é a gente, quando vê o comportamento que humanamente o outro faz, e são consequências não muito agradáveis, a gente acaba penalizando a religião e a doutrina espírita. E obviamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lamentavelmente, às vezes a gente fala assim, tá vendo lá, você viu o que o João fez? Mas João também dirige uma casa espírita, lá. Que religião é essa que ele anda? Aí a gente pega o comportamento do João, que na qual é extremamente comportamental e humanista da sua parte, desumano da sua parte. Que na qual a religião que na qual você então anda frequentando, na verdade, a doutrina espírita, ela é intocável, companheiros. A doutrina espírita, ela é intocável. Quando eu digo intocável, ela fica isenta de qualquer avaliação negativa da nossa parte. Nesse sentido que eu digo intocável. Agora, para justificar ou explicar, a gente acaba, às vezes, trazendo o comportamento humano que não é muito agradável, a gente acaba rotulando assim, lá, o que aquele espírita faz? Lá, e ela também frequenta aquela casa lá, aquela casa não deve ser boa. E a casa em si, a religião não tem nada a ver com isso. Mas por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado muito grande. Como é que a gente está desenvolvendo e praticando a doutrina espírita? A gente não pode desenvolver o espiritismo dentro do metro quadrado, dentro da doutrina espírita, nem na casa espírita. Porque, digamos que aqui é um pouco até um pouco particular aqui, esse cenário. Nós falamos a mesma língua, temos o mesmo entendimento, acreditamos na mesma língua, no entendimento filosófico, e mesmo assim, às vezes, nos estranhamos. É verdade. Eu acredito que o maior desafio nosso, mesmo, é fazer parte do mundo e não ser do mundo. Exato. Esse que é o nosso maior desafio, no contexto atual hoje. Se nós temos algum comportamento na qual ele não é ético, não condiz com aquilo que a gente anda estudando ou praticando, merece cada um fazer a sua análise. Eu sou espírita aonde? Lá dentro da casa espírita? Lá o cenário é maquiado, lá o cenário me pede aí eu forçar essa barra quando vou lá para a tribuna fazer uma boa palestra. Aí eu lembrei aqui, quando nós evangelizávamos há um bom tempo atrás, né? Hoje a gente não tem mais essa tarefa, hoje a gente apoia o trabalho, né? Que a gente falava assim para as crianças, olha, criança, acabaram de lanchar, vamos botar o papel na lata de lixo, vamos limpar direitinho, para não deixar nada sujo, hein? Porque a moça que chegou antes de nós deixou o centro hoje todo limpinho. E a gente foi falando isso. Mas um belo dia, essa mesma criança, ao dizer isso, ela disse, mas tia, eu encontrei bem só semana passada, lá naquele ponto de ônibus, comendo aquela pipoca. E eu bem vi o senhor jogando lixo no chão, né, tia? Lá também a Colube também não limpa, não? O que o senhor sujou? Muito bom. Aí eu falei, caramba! Aí o que você faz numa hora dessa, quando você é ganhado um cheque, né? Aí você fala assim, realmente você tem razão.
o tio tomou um comportamento que não deveria ter sido feito. Mas ele fez acreditando que ninguém ia ver, que ali não tinha nada demais. Você também tem que admitir para a criança até onde também que você se equivocou, mas que você vai tomar o cuidado para não repetir. Isso é um empenho do esforço para não cair no mesmo erro. Porque senão você passa uma máquina. Não! O tio realmente foi um equívoco. Será que era eu mesmo? Não era outra pessoa? Quer dizer, eu ainda ia passar essa confusão para a cabeça da criança. E é aí que mora o engano meu. Porque foi uma verdade que ela viu. Era uma coisa simples, hein? O papel da pipoca do chão. Túlio, olha só, vamos lá com o nosso tempo. A conversa, quando é boa, Túlio, o ponteiro do relógio parece que acelera. Voa. Né? E aí, Túlio, eu vou fazer o último destaque aí. Vou ler e vou te fazer uma pergunta feito pelo Grupo Espírita Amor e Caridade, lá de Levi Gasparian. Então, o trecho que temos na tela aí de destaque é: por isso, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e receberem em si mesmos a paga de sua aberração. Veja bem, Túlio, uma parte desse texto aí, a gente compreende que, na verdade, existe uma questão do homem Paulo, né? Apesar de lá no capítulo 7 da segunda parte do Paulo Estevão, as epístolas, né? Emmanuel registrar que as cartas são uma inspiração de Jesus, passando por Estevão e chegando a Paulo. Quando Kardec codifica a doutrina e traz a Lumen, o livro dos médiuns, né, ele vai ali tratar da questão do animismo, ou seja, né, o conteúdo do indivíduo na comunicação espiritual, que nós não vamos achar, né, ou não podemos conceber o preconceito em Jesus de qualquer natureza, porque Jesus é consciente do estágio evolutivo em que nós estamos. Isso fica muito claro quando ele acolhe a mulher adúltera, né, dizendo a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te acusam mais? Não, Senhor, nem eu. Então vá e não peques mais. Então, ou seja, alguém que acolhe o erro de alguém dessa maneira não vai expressar preconceitos, né? E aí, o Grupo Espírita Amor e Caridade faz a seguinte pergunta, nós vamos linkar com esse comportamento que está aí. Paulo descreve o comportamento social no âmbito da sexualidade do povo romano. É possível uma comparação entre aquele tempo e o que vivemos em nossa sociedade com vista ao entendimento do versículo? É a pergunta, Túlio. Se você quiser, posso repetir, para ficar mais claro, né, do Grupo Espírita Amor e Caridade de Levi Gasparian. Paulo descreve o comportamento social no âmbito da sexualidade do povo romano. É possível uma comparação entre aquele tempo e o que vivemos em nossa sociedade com vista ao entendimento do versículo? Vamos entender. Isso aí tem inúmeras reflexões, essa colocação, tá? Nós vamos entender, independente do tempo que nós estejamos, se é no tempo de Paulo ou é no tempo atual, mas tratando que a gente precisa estar trazendo contextualizar essa situação para o presente momento, vamos contextualizar ela. Como é que você se correlaciona com o diferente? Como você vê o diferente? Ou o normal para você é o normal? Como você entende a palavra normal?
E o que é normal nos dias de hoje? O normal é o que Deus colocou no mundo: homem, homem, mulher, mulher. Só que a gente vai entendendo também hoje que a gente tem influências do meio de comunicação, do meio educativo, do meio social, do meio econômico. Eles exercem também uma... Nós estamos no mundo, gente. Eu não estou aqui batendo palma para que seja qual for o comportamento, se ele é bem-vindo pelo Túlio ou ele é reprovado pelo Túlio. A questão não é essa. A questão toda é como é que eu vejo isso, eu me lidou com isso. Por que eu estou pegando esse exemplo, João? Eu estou pegando o exemplo porque a gente trabalha no treinamento, na Casa Espírita, sobre atendimento fraterno. A gente aprende lá no projeto Manuel Flamengo de Miranda que a gente vai estar lidando com inúmeras pessoas de públicos que adentram a Casa Espírita. E certa feita, eu lembrei aqui agora, entrou 2 mulheres para serem atendidas. O meu entendimento, eram irmãs, até que se provasse o diálogo contrário. Me apresentei, elas se apresentaram, e eu perguntei, como habitualmente eu faço: o que trouxeram a Casa Espírita vocês? Em que a Casa Espírita pode ajudá-los? E naquele momento eu abri o canal para ouvi-las. E aí foi bem claro o que foi o que eu escutei. Nós somos um casal, estamos frequentando aqui esta Casa Espírita, viemos oriundo de uma outra casa co-irmã, que não vale a pena que citar qual foi, que eu sabia quem era. E nós queremos saber se você aqui aceita nós. Porque nós pretendemos estudar e trabalhar. Ponto. Essa foi a pergunta checkmate. Aí agora eu pergunto a vocês, companheiro, diante desse cenário a hora apresentado, que foi verídico, eu poderia ter 2 reações. Ter dado a grande oportunidade a elas, ter mostrado o lado que não é verdadeiro do espiritismo, dizer assim: aqui ninguém entra com esse comportamento não, está fora. Aqui vocês não têm vez. Aí eu fiquei pensando, qual é o papel da Casa Espírita? É o hospital de almas. Se ele é o hospital de almas, não é só uma escola, então todos que adentrarem ali, vamos considerar que já está lá dentro e quem vai entrar, são enfermos. Se também são enfermos, também são criaturas que estão também se empenhando a serem felizes dentro do entendimento deles. Então, no momento, a minha resposta foi o seguinte: não, sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos à doutrina espírita, já que isso é a escolha que vocês o fizeram. Até porque eu fiz essa pergunta para o senhor, moço, que da onde eu saí, onde nós entrávamos na reunião pública, todo mundo se sentava afastado de nós. Se a gente caminhava para a cantina, ninguém ficava perto da gente. Olha que coisa horrível dentro de uma casa espírita, você imagina? Pois é. Aí eu fico me perguntando, quem somos nós diante desse cenário? Seja o cenário de Paulo, mas trazendo para o cenário atual, quem somos nós para avaliar a escolha do outro? Túlio, nosso tempo já está aí quase esgotado. Eu gostaria de, por exemplo, recorrer aqui ao Vida e Sexo, do Emmanuel, né? Lá no capítulo 7, Casamento, do Vida e Sexo, Emmanuel pega a questão 695 do Livro dos Espíritos, está lá na 3ª parte, na Lei de Sociedade, e Kardec pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? Olha que interessante, hein, Túlio?
não está aqui perguntado se é o casamento entre um homem ou uma mulher, mas entre dois seres, né? Que já coloca Kardec numa compreensão de que o amor é entre espíritos e não entre corpos, mas entre espíritos, né? E aí, me parece muito que o texto de Paulo Túlio vai falar muito de uma promiscuidade, e aí, promiscuidade, nós não podemos fechar a questão e deixar de fora aqueles cuja orientação é heteroafetivo. Porque entre os heteroafetivos existe promiscuidade. Então, muitas. Né? Aí você foi muito feliz na sua fala, né, no início, quando você trouxe para reflexão a questão do que é normal, como é que a gente trata o diferente, como é que nós olhamos o diferente, como é que nós sentimos o diferente. Se nós sentimos que o diferente é apenas diferente, e, portanto, não significa que é certo ou errado, que é bom ou que é ruim, apenas que é diferente, ou se para nós o diferente é o errado, né? O diferente é ruim. Então, assim, creio aí para fazer um complemento aí à sua resposta, né, que é possível, sim, nós compararmos o comportamento promíscuo na sexualidade da sociedade romana da época com o comportamento promíscuo da sociedade atual, que por conta de ainda não ter olhado para os desejos do seu coração, e aí a gente volta lá no início do versículo que nós estudamos hoje, tudo, onde Paulo fala que Deus deixou os homens entregues aos desejos do seu coração, né? A esse homem que ainda não compreendeu que ele é o templo vivo, ele é a igreja viva, que existe dentro de si um Cristo cósmico, né? Que precisa de educar os sentimentos, que precisa educar os pensamentos, que precisa caminhar no mundo com a postura do aprendiz. E aí um outro texto de Paulo, que certamente nós vamos estudar mais à frente, aí, quando ele diz: examinai tudo, retende o que é bom. Essa é a postura do aprendiz, mas sempre com esse viés, de nós irmos gradativamente nos aproximando do comportamento que o Evangelho nos propõe. Túlio, querido, passamos aí 4 minutos do tempo. Eu gostaria de te agradecer enormemente pela sua contribuição, Túlio, reflexões importantes que você trouxe para nós. Abordamos aí um assunto com uma certa polêmica, acredito eu, que com a nobreza com que a doutrina espírita nos convida a ter, né, com fala esclarecedora, consoladora, né? Então, queria muito te agradecer pela partilha, queria muito te agradecer pela troca, queria muito convidar a todos que estiveram conosco a estarem conosco quinta-feira que vem, quando nós estaremos recebendo o amigo Marcelo Turra, lá de Cabo Frio, para mais uma partilha, para mais uma troca aqui conosco. E então, amigo Túlio, se você pudesse deixar a sua saudação final para quem nos acompanha, e o convidado faz a prece de encerramento, Túlio. Assim que você terminar, então, as suas saudações, você, por favor, faça a prece de encerramento para nós. Bom, João, então eu também agradeço muito a estes momentos que estivemos aqui reunidos. Sempre são momentos de grande valia, né? A prestação de serviço à nossa doutrina espírita. Me convido aqui para futuros trabalhos novamente, porque a gente sempre está aqui disponível. Como também sei que você vai estar conosco agora domingo. Aos nossos companheiros que estão nos assistindo, reflitamos sobre uma coisa, para a gente nunca esquecer. Quem somos nós e a quem nós estamos servindo? Acredito que quando a gente descobrir essas respostas, a gente vai estar cometendo menos equívocos e mais acertos. Mas também não se cobre muito não, se por acaso ainda estiver cometendo alguns equívocos.
Para Deus, no julgamento, ele avalia não só o conhecimento, mas a nossa intencionalidade. E é nisso que vai ser avaliado. E é nisso que nós vamos ser também chamados a contribuir. Então, para tanto, nós vamos aproveitar aqui esses momentos. Vamos também orar também pedindo pela nossa humanidade. Pelas criaturas que têm o poder de decidir nas suas leis, nas suas nações, para que eles possam, assim, encontrar não só a iluminação das suas mentes, como também o discernimento para o compromisso que cada um ali fez. E vamos vibrar para que cada um dê o melhor de si em prol da humanidade. Nós vamos então agradecer a Deus, ao Senhor da vida, a nossa gratidão pela nossa existência e agradecer aquele nosso amigo e companheiro Jesus, que nos conceda a cada um de nós, neste momento onde a humanidade apresenta e atravessa, muita luz e muita compaixão a cada um de nós. No momento da noite de descanso do corpo físico, cada um que está nos assistindo e participando possa ter um momento de descanso e um momento de paz. Por isso, Jesus, em teu nome, em nome dos mentores espirituais que coordenam a esse programa e a esta casa espírita, mas, sobretudo, em nome de Deus, nós damos aqui por encerrado estes momentos reflexivos na noite de hoje. Ser conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Antes de encerrarmos, fazer o convite, né, Túlio? Domingo, dia 17, das 15 às 17 horas, nós estaremos facilitando um seminário pelo Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, cujo tema central, né, é comemorativo dos 119 anos de fundação do Grêmio, né, Túlio? O tema central é a saúde integral no Centro Espírita, e o tema será saúde integral, uma interação entre a ciência e o espiritismo. Então, nós estaremos domingo às 15 horas facilitando esse seminário. Então, convite a todos, um grande abraço a todos que estiveram conosco e até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Um abraço, João. Um abraço para você. E só para registrar, o companheiro Hélio Tinoco deixou um abraço para você, Túlio. O Hélio, ele, um abração para você também. Obrigado, Túlio. Um forte abraço, querido. Vamos que vamos.